Olá, pessoal. Olá, boa tarde. Demorei um pouquinho para entrar. Mas então, boa tarde. Olá para quem já está aqui. Vamos para mais uma pinturinha nessa sexta-feira. Vamos lá. Tá? Então, hoje eu quero continuar fazendo essa pele aqui que nós fizemos na live passada. Aí eu acho que invejosos vão dizer que a tom de pele está diferente do que eu fiz na live passada. E eu vou dizer que os invejosos estarão certos, porque sim, eu repintei essa pele. Tá? No finalzinho da live passada, eu coloquei a pele que eu tinha pintado do lado da outra figura da Bold que eu tenho aqui, a irmãzinha dela. E eu achei que os tons da pele estavam muito parecidos. Então eu resolvi dar uma mudada, como estava no começo ainda, né, da pintura, para não ficar tão igual. São duas peças que eu quero que funcionem juntas. Tá? Então, achei melhor dar essa resetada. Mas trabalhei ela da mesma forma que eu já estava trabalhando ela antes, com esse esqueminha para trabalhar com esses tons um pouco mais cinzentos. A única coisa que eu fiz diferente, em vez de trabalhar o meio tom com violeta que não estava trabalhando antes, eu trabalhei esse meio tom com um tom um pouco mais bege, aqui um pouquinho mais marrom, para dar essa neutralizada aqui no tomzinho de pele dela. Tá? Então ela ficou com aquela pele fantasia bem branquinha, que nem eu queria que ficasse, uma pele bem fria e clarinha, quase meio um vampirinho, um elfo, tá? E hoje eu quero dar continuidade aqui nessa pele dela, trabalhar bem o rosto dela. Eu já pintei as mãozinhas dela aqui também, tá? Então finalizar toda essa parte aqui que envolve o rosto e a pele dela. Belezinha? Então, vamos lá. No exato momento que eu ia começar a live, tocaram meu interfone, eu tive que descer lá e receber as encomendas do condomínio inteiro. Então, ainda tentei falar pro carteiro que eu não queria receber porque eu tava com pressa, mas não teve conversa, tive que receber de todo mundo. Então a gente recebe, né? Isso aí. O que eu quero começar a fazer, que como é essa pele aqui, é um tom extremamente frio e é um tomzinho bem fantasia já, eu quero acrescentar alguns tons mais avermelhados aqui nessa pele, tá? Pra ela ler como algo um pouquinho mais vivo. Porque por enquanto ela tá um pouquinho mortinha aqui. Então quero dar essa avivadinha na pele dela. Tá? Tô abrindo aqui minha referência. Aqui pra gente já ir seguindo aqui com o nosso esqueminha. Tá? Então eu vou pegar um tomzinho mais avermelhado aqui pra usar pra fazer alguns glazes nessa pele. Nessa pele aqui pra gente trabalhar. Eu vou fazer, vamos ver, quero pegar um vermelho bem aberto, bem vivo. Esse vermelho da Quimera que eu gosto bastante pra fazer glaze. Vou colocar um pouquinho aqui na paleta. Mas eu não quero só esse vermelho pra pele, eu quero alguns outros tons também. Nossa, quando não sai um monte daí. Eu quero mais alguns tons para essa pele também. Eu quero um violeta profundo. Um violeta bem legal. Aqui. Mais diferente do que o violeta que eu usei para sombrear. O violeta que eu acabei usando para sombrear esse aqui, que é um violeta mais avermelhado. Eu vou usar esse tom aqui, que é um pouco mais roxo. Né? Não tão violeta mesmo. Tá? Vou colocar aqui na minha paleta também. Só uma agitada nesse antes. Vamos lá. Isso aí. Então, já tenho aqui alguns tonzinhos. Eu não quero só esse tom de vermelho, eu quero um tom um pouquinho alaranjado também, para eu usar. Para eu acrescentar. Eu gosto de usar esses tons um pouco mais laranjas também na pele. Eu não quero um laranja tão forte,
Vou fazer daí uma mistura, então, com esse vermelho aqui, provavelmente, pra ficar mais vermelho do que laranja. Aqui. Vou pegar aqui um pouquinho só. Vou colocar aqui desse ladinho. Eu só quero um pouquinho. Aí. Então, eu já tenho alguns tonzinhos para usar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel que seja pequenininho, mas que não seja tão bom. E eu vou começar a fazer algumas áreas. Eu vou testar inicialmente na mão dela. Aqui, essa mãozinha. Porque caso eu não goste do tom que vai ficando, eu consigo modificar sem ter que fazer, repintar o rosto dela. Ter que me comprometer em repintar o rosto dela. Então já posso colocar mais uma aguinha aqui na minha paleta, porque por motivos de ar-condicionado, a paleta está seca. Então eu vou começar aqui, pegar um outro pincel que esteja piorzinho aqui, para fazer essa diluição. Tá? Eu tô com um copo de coca aqui, e eu já fui para botar o pincel dentro dele 2 vezes, e eu nem comecei a pintar ele. Então eu já vou botar mais pro lado aqui, para eu não correr o risco. Boa tarde, senhor Luciano. Boa tarde. Vou começar aqui diluindo bem esse vermelho aqui. Como eu tô com o ar-condicionado ligado, esse glaze vai secar muito rápido. Então eu vou diluir ele bastante. Botei num lugar meio infeliz aqui essa tinta, porque tá muito perto desse preto aqui. Daqui a pouco vai misturar tudo. Vai virar uma maçaroca. Tem a única pessoa que chama de Luciana. Cara, eu não gosto que me chamem de Manuela, tá? Porque. Exatamente, tá? Tua mãe só se chama de Luciana quando se faz merda. Pra mim, só me chamam de Manuela quando eu faço merda. Também, sabe? Ou quando minha mãe tava brigando comigo, ela gritava comigo, Manuel. E esses dias até eu pedi um café. Pedi um café daqueles especiais, assim, numa loja e tal. E a hora que a menina foi chamar meu nome, ela gritou, Manuela! Eu falei, meu Deus, tive um trauma de infância. Eu vivi um trauma de infância naquele momento. Ai, ai. Então, sim, entendo completamente que não gostamos de ser chamado pelo nome completo. Tá? Então, ó, aqui tá a consistência do meu glaze, ó. É nada. Tá? Um glaze de nada. Aqui, ó. Só de deixar um pouquinho na paleta ele já engrossou. Tá? Mas eu ainda quero que ele fique bem na... Ó, já misturou com o preto aqui. Eu vou botar isso aqui mais pro lado, senão eu não vou conseguir usar. Vou colocar mais pra cá. Senão daqui a pouco eu estou fazendo um glaze cinza na minha. Tá? Então aqui, ó. Bem diluído. Quase um suco. Aqui. Tá? Bem suquinho. E eu vou acrescentar, então, esses vermelhinhos em algumas áreas aqui, tá? Quero colocar esses vermelhinhos em áreas que tem bastante sangue, assim, digamos, tá? São bastante irrigadas, tá? E normalmente onde essas áreas não são mais fininhas, tá? Então eu gosto de colocar, por exemplo, na pontinha dos dedinhos aqui dela. Aqui um pouquinho. Aqui mais um pouquinho. Vou passando esse glazezinho aqui na pontinha desses dedinhos dela. Tá? Vou passar aqui nas dobrinhas do dedinho. Tá? Como eu tô fazendo uma área que é limitadinha e redondinha, em vez de dar uma pincelada, eu prefiro fazer tipo uma espiralzinha nesse momento. Quase um stippling. Tá? Porque se eu tentar fazer uma pincelada, a capilaridade da água vai levar pro final da pincelada a maior parte da tinta e às vezes fica meio manchado. Como é uma área pequenininha e é algo concentrado, então eu prefiro fazer
essa espiralzinha ou até um stiplinzinho no meu glaze pra ele não manchar. Tá? Tô gostando do vermelhinho ali, que vocês não estão vendo nada. Então, já vou passando aqui nos pontinhos dos dedinhos dela. E como eu sei que o meu glaze vai acabar secando com certa velocidade hoje, eu vou ficar sempre testando ele aqui, para eu não perder essa consistência, para eu não aplicar esse glaze com uma consistência errada. Eu já colei essa mãozinha aqui mais ou menos na posição que ela vai ficar colada na figura, né? Coloquei ela aqui nesse potinho para eu me orientar um pouco na pintura. Tá? Esse copinho aqui eu já não consegui colar na direção, então eu tenho que tomar o cuidado de, quando for pintar, orientar ela certinha com a luz e a sombra. Eu até fiz isso ontem, ele foi até meio sarninha de pintar. Então eu vou acrescentando esses rosinhas aqui, esse vermelhinho. Tá? Uma coisa, quando você faz filtro assim com glaze, que o glaze é democrático, tá? Ele vai achatar todo mundo igual, tá? Então você tem que cuidar, se você estiver fazendo glaze, principalmente em áreas que tem muito highlight, porque ele tende a dar uma achatada nesse highlight, então você tem que dar uma retocadinha no highlight. Opa! Muito obrigada pela inscrição. Agradeço muito. Então, olha, tô conseguindo colocar um leve vermelhinho. Vou tentar ver se eu consigo dar uma melhoradinha aqui na câmera. Pra ver se vocês conseguem ver isso aqui um pouquinho melhor. Acho que eu consigo deixar um pouco mais pertinho. Aqui. Vou usar o meu zoom mecânico aqui. E isso. Vamos ver se eu consigo melhorar um pouquinho aqui a corzinha. Pra vocês visualizarem um pouco melhor esses glazes que eu tô fazendo. Tô aumentando um pouquinho a saturação aqui da câmera pra ver se aparece melhor. Não. Não aparece melhor. Você tem que acreditar em mim. Então, você quer passar bem dentro aqui da mãozinha dela. Mesmo estando isso aqui vai ficar mais por baixo, mas eu gosto de colocar esse tipo de cor, assim. Quando você olha a peça de lado, esse tipo de detalhezinho aparece. Então eu gosto de acrescentar, às vezes. Eu não acrescento tanto detalhe na parte de trás, né? Porque atrás você não olha realmente muito a peça. Mas pelas laterais eu gosto de colocar para você conseguir visualizar bem esse tipo de detalhezinho. Eu passei só um pretinho aqui na unha dela, porque eu quero pintar as unhas dela depois de preto mesmo. Né? Mas eu já não detalhei isso aqui porque eu sabia que eu queria fazer esse glaze vermelho em volta aqui do dedinho dela, na volta das unhazinhas dela aqui. Tá? Então eu só marquei já onde que seriam essas áreas das unhas ali dela. Mas depois eu vou fazer um highlightzinho e uns especularzinhos ali, tipo como se fosse um esmalte brilhantinho na unha dela. Ali depois. Opa, tô tirando. Se eu consigo puxar um pouquinho aqui pra baixo. Eu arrumo sempre a câmera antes de começar aqui, mas sempre acabo tendo que mexer um pouco. Aí. Tá? Tô exagerando bastante aqui nesse vermelhinho. Tá dando pra vocês verem levemente ali. Tá? Mas eu gosto de ir subindo devagarinho essas áreas.
Vai acrescentando essa corzinha. Eu vou depois tocar um pouquinho os highlights dessas areazinhas aqui, porque deu uma boa baixada por causa dos glazes aqui que eu fiz. Então aqui, ó, dedinho. Como é que eu vou fazer, então, para eu retocar esses highlights, tá? O filtro é praticamente você somar a cor que você tava ali, né, que você já tem na tua peça, né, com esse tom aqui. Então, no caso, ó, todos esses aqui são os tons que eu usei para pintar a pele. O que eu tô fazendo é que eu tô somando esse vermelho aqui em todos esses tons que estão aqui. Se eu quiser, às vezes, subir um pouco um highlight, o que eu posso fazer é misturar um desses meus tons aqui do highlight com esse vermelho aqui e criar um tom como se fosse este vermelho iluminado, tá? Então é algo que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou pegar aqui mais ou menos um dos meus tonzinhos aqui, daquele highlightzinho ali da mão dela, tá? Essa tinta aqui tá de ontem aqui na paleta, então ela tá levemente seca. Ainda tá usável, tá? E eu vou pôr um pouquinho do meu vermelho, tá? Então ela vai me dar um tom cor-de-rosa aqui, tá? Que eu posso usar para retocar esse highlight. E aí eu continuo com o meu filtro ali, mas eu reforço um pouquinho esse highlightzinho. Tá? Quero um pouquinho mais de vermelho. Aí. Tá? E eu vou acrescentar aqui um pouquinho essas areazinhas aqui, tipo os dedinhos dela, onde eu teria esses highlightzinhos mais fortinhos. Uns cor-de-rosinhas ali na mãozinha dela. Já tá parecendo legal aqui na câmera, tá? A realidade tá um pouco mais forte até. Mas isso que eu queria, que ficasse bem rosinha, essas partezinhas aqui na mãozinha dela. Tá? Vou fazer na outra mãozinha também. Tá? Essa outra mãozinha foi bem sarninha de pintar por dois motivos. Primeiro que a posição dela tá bem... Ela tá bem virada, que ela fica virada pra cima por causa do copinho. E também porque tive que pintar ela solta, né? E quem imprimiu pra mim, imprimiu essa mãozinha, acho que orientada pra baixo. E ela tava com os suportes bem nos dedinhos aqui. Aí foi bem sarninha de eu tirar, tinha marca de suporte, então eu meio que tive que dar uma reesculpida nessa mãozinha dela ali. Até esse dedinho aqui do meio dela que tá até meio estranhozinho ali. Aí eu tive que dar uma esculpida na pintura ali. Eu vou colocar uns vermelhinhos aqui, na pontinha desses dedinhos também. Como ela tá segurando algo e com força, quando você aperta bem a tua mão, ela tende a ficar mais vermelho, tá? Então eu vou colocar eu tô passando um glaze até um pouquinho mais grossinho aqui, pra dar esse avermelhado bem mais fortinho ali no dedinho dela. O dedão dela aqui, passar bastante também. Ó, bem vermelhinho. Aqui eu intencionalmente já forcei um pouquinho mais do que na outra mão, porque eu já sabia como é que ia ficar.
Então, eu sabia que eu ia gostar do efeito, então eu já não fui com tanto cuidado, que nem eu fui na outra mãozinha que eu tava testando ainda essa cor. Tá? Ó, então aqui eu já consegui acrescentar bem esse vermelhinho na mãozinha dela ali. Tá? Tô voltando um pouquinho aqui. Então, ó, bem vermelhinho. E vou voltar com alguns highlightzinhos com esse cor de rosinha aqui que eu misturei, tá? Mas só aqui no topinho desse meu dedinho aqui. Um pouquinho aqui, em cada um aqui. Tem que cuidar aqui onde é que tá orientada essa mãozinha. Aí. Depois eu vou dar uma retocadinha nessa mãozinha. Eu falei, eu tive que dar uma esculpida nela com tinta. Eu acho que tá já um tomzinho bonitinho aqui. Essa aqui eu vou colocar um pouquinho mais aqui. Os dedinhos dela aqui. Por baixo. Para parecer bem vermelhinho quando estiver olhando por baixo do dedinho. E esse aqui, que tá viradinho pra cima. Como ali é uma areazinha mais de sombra, não vou me preocupar tanto em ele matar muito os highlights que eu tenho ali. Tá? Então ficou um tom bonitinho aqui na pele. Como a pele dela é clarinha, ele subiu legal esse tomzinho. Quero reforçar um pouco mais esse highlightzinho. Que eu gosto que tenha highlights bem clarinhos nessas areazinhas de pulmão. Essas áreas que são áreas de foco. Tá? Na mão, no rosto principalmente. Então eu gosto que tenha esses highlights bem pronunciadinhos. Então tô fazendo um highlight com esse leve cor de rosa. Mais ou menos dentro dessas áreas onde eu fiz o vermelho. Já fica bonitinho. Aqui eu vou fazer um pouquinho de novo. Aqui ficou um pouquinho demais, dá uma tiradinha. Eu vou reforçar essa sombra aqui de volta, que eu tirei ele um pouquinho. Ai. Então agora eu quero fazer esses vermelhinhos no rosto dela. Tá? Quero trazer então esse mesmo vermelhinho nessa pele dela aqui, porque ela é bem branquinha, ela é bem pálida. Né? Então, eu quero começar então pelas orelhinhas dela. Que eu quero colocar as pontinhas das orelhinhas dela ali, fazer um vermelhinho bem bonitinho. Vou fazer aqui, ó, na partezinha mais de dentro aqui, ó, da orelhinha dela. E vou puxar aqui pra essa bordinha de fora. Vou fazer uma outra também. Quero que ela fique com essa orelhinha bem vermelha. Tá com a cara bem fofinha. A tinta de cá já secou, consigo ir reaplicando. Devagarinho. Põe um pouquinho a tinta no pincel para fazer glaze. E toma cuidado para ele ir secando bem entre cada uma das demãos, senão arrancar o glaze. Glaze é uma técnica bem sensível. Tá? Aqui já tá aparecendo um pouquinho. Aqui um pouquinho mais.
Aqui em volta ela tem um chanfrinho ali que tá concentrando a aguinha do glaze. Eu tô tirando pra não ficar tão forte ali. Isso. Bem a pontinha aqui da orelhinha dela. Tá? Bem vermelho. Bom, aqui eu quero que fique bem vermelhinho mesmo. Eu gostei até. Bem vermelhinho. Eu quero fazer o narizinho dela bem vermelhinho, porque ela está claramente alterada. Aqui, né? Então eu quero colocar um vermelhinho aqui no narizinho dela também. Eu vou colocar mais nessa bordinha aqui em volta das narininhas dela. Pra ficar bem vermelho. Dá uma concentradinha dentro do narizinho dela, mas qualquer coisa depois eu retoco. Baixo aqui do narizinho. Tá meio fortinho esse glaze. Então a gente volta aqui. Diluindo de novo. Boa tarde, seu Paulo. Então, ó, embaixo do narizinho dela ali, coloquei um pouquinho. E eu quero colocar aqui, bem em cima aqui, ó, do narizinho dela aqui, um pouquinho também. Então, vou forçar um pouquinho mais. Quero que a pontinha ali do narizinho dela fique iluminadinha ainda, então não vou fazer tanto glaze. Mas eu vou fazer aqui no contorninho da narina dela. Vou marcar bem. E vou trazendo aqui, ó. Vou contornar mais ou menos o narizinho dela aqui. Deixar mais a batatinha do narizinho dela, assim, contornadinho. Que é onde é mais irrigadinho, normalmente. Pra ficar bem vermelhinho. Tá parecendo muito pouquinho na câmera. Eu não quero fazer tão forte assim também. Vou fazer assim um pouquinho em cima do narizinho. Porque normalmente a gente tem essa cartilagenzinha aqui e esse pedacinho aqui é um pouco mais irrigado. Então, dá pra você colocar um glazezinho nesse pedacinho aqui do nariz ali pra dar um toquezinho. Paulo perguntando que queria pintar um busto, seria melhor começar com o primer preto. Sim, tá? Se você pretende principalmente começar pintando pelas sombras, normalmente o ideal é começar com o primer preto. Tá? Mas também é uma questão de gosto. Nada impede que você passe o primer branco e comece pintando pelas sombras também. Tá? Eu normalmente eu ainda faço zenital de vez em quando na minha pintura, mas já faz dependendo se eu vou fazer uma iluminação que pra mim já é familiar, eu nem faço mais também, tá? Então se você quiser fazer um zenital também, dá pra fazer, pra te orientar na iluminação, tá? Eu só faço assim se eu não tenho muita certeza da onde que eu quero que venha a fonte de luz, às vezes a figura tem um ângulo de foto assim um pouquinho estranho, sabe? Então aí eu gosto de às vezes fazer um zenital, assim, mas normalmente eu também não tenho mais feito.
Tá? Essa aqui tá direto no pretinho. Eu tô testando bastante esse glaze aqui, meu Deus, pra não dar bobeira. Agora já tá aparecendo bem esse vermelhinho aqui na focinha dela. Isso. Até pra mim é que ela tá mais vermelhinha ainda, tá? Ela tá com uma focinha de bêbada aqui, tá bonitinho até. Eu quero um pouquinho mais embaixo, assim. Daqui a pouco vai ficar parecendo com o meu nariz aqui, que eu tô gripada ainda. O nariz todo irritado. Bem vermelhinho, ó. Embaixo mesmo tá bem vermelho. O Paulo já tá se adiantando pra aula de hoje, né? Que vai fazer a aula depois que eu encerrar a transmissão aqui. Já se adianta. Aqui. Eu quero fazer aqui também um leve vermelhinho aqui em cima da boquinha dela. Aqui assim. Um pouquinho em cima do lábio dela. Porque é uma outra área que normalmente é um pouquinho irrigadinha. Assim, pertinho aqui da boca. Só um pouquinho. Não sei se vai conseguir passar primer antes da aula. Aí passa o primer na aula, não tem problema. Tudo tem que dar-se um jeito, né? Aí aqui o que eu vou fazer, que eu quero colocar um vermelhinho aqui nessa areazinha aqui, ó, do rosto dela também. Um pouco aqui, ó, bem no... Como aqui, principalmente desse lado, eu tenho bastante highlight, eu vou pôr ele bem diluidinho. Tá? Pra eu não apagar tanto esse highlight, mas eu quero que fique esse vermelhinho ali. Sempre cuidando, eu tô sempre testando, sempre tirando o excesso da tinta do pincel. Pra não manchar, não fazer um glaze muito forte. Tá? Já que estou à mercê do ar-condicionado, a gente tem que se adaptar. Tá? Eu tô passando esse vermelhinho aqui embaixo do olhinho dela. O que que tem aqui no meio do meu glaze? Um pelo de gato. Legal. Bem legal. Uhum. Tô tentando tirar ali, mas tá difícil. Vou passar aqui mais um pouquinho. Ela ficou até... Ela tem uma covinha aqui, uma dobrinha que até ficou mais marcadinha. Eu fiz bastante glaze aqui embaixo. Isso. Fazer aqui assim, um pouquinho também. Ela tá dando um vermelhinho aqui pro rostinho dela. Se eu consigo trazer de novo essa corzinha aqui. Acho que agora tá parecendo um pouco melhor. Tá um pouco mais saturado do que tá aqui na verdade. Mas acho que aparece um pouquinho melhor. Ó,
Agora tá aparecendo acho que um pouco melhor esses vermelhinhos ali, ó. Tá? Ela tá bem mais escurinha do que ela tá, mas pelo menos dá pra vocês verem aonde que eu tô passando esses vermelhinhos, tá? Então, passei bem aqui no narizinho dela, aqui embaixo do olhinho, tá? Pra ficar com uma carinha de pele, que até então ela tava muito... Ela parecia quase uma bonequinha. Uhum. Bem vermelhinha, eu quero fazer aqui assim um pouquinho também. Joinha. Tá? Onde eu quero fazer um pouquinho também desse vermelhinho. Agora não tanto o vermelho, eu quero ver um pouquinho desse roxo, que é esse violeta. Aqui. Bem fraquinho. Tá? Isso que eu vou passar um pouquinho embaixo do olho dela aqui. Bem próximo ao olho. E eu vou passar um pouquinho aqui dentro, ó, dessa areazinha aqui do olho também. Que é onde normalmente a gente tem bastante veia. Isso aparece bastante. Esses capilarzinhos assim, um pouquinho mais violetinhos assim. Então, gosto de passar ali e aqui bem embaixo aqui do olhinho também. Glazezinho aqui do outro lado, passa bem pouquinho, porque ela tá com o cabelo na frente, quase não aparece. Uhum. Tá? Um pouquinho. Depois que secou, passa mais um pouquinho. Uhum. Isso, tá me dando um tomzinho bem bonitinho. O que eu quero fazer aqui, ó, eu voltar com esses cor de rosinhas que eu tinha feito antes aqui. E trazer um pouquinho de volta. Esse meu highlight, principalmente aqui, ó. Tem uma área bem iluminadinha. Então eu quero trazer esse highlightzinho aqui um pouquinho de volta. Vou passar aqui na pontinha do narizinho dela aqui também, um pouquinho. O narizinho dela tá bem vermelhinho, as orelhinhas também. Já vou também refazer aqui esse highlightzinho rosa aqui na orelhinha dela também. Aqui também. Isso. Bem cor de rosinha. E o que eu quero fazer também, aqui, tá? Esse laranja aqui, que eu botei aqui do lado, vou misturar um pouquinho aqui em cima. Tá? Eu quero misturar um pouco desse vermelho com um tiquinho desse laranja, só para deixar ele um pouquinho mais amarelado. Tá? Que esse tomzinho mais laranja, tá muito água, quero um pouquinho menos aguado. Esse tomzinho mais laranjinha, até que no meu papel ele é mais laranja do que os outros vermelhos que eu tô usando. Eu gosto de passar aqui, ó, entre os olhos aqui. Um pouquinho só. Aqui. E aqui assim. Do lado de lá não vai aparecer. Mas essa linha aqui, sim, toda do olho. Passar um pouquinho aqui em cima da pálpebra dela. Bem pouquinho. Bem de leve. Isso, que daí pega aquela área um pouco mais amarelada do rosto e dá um toque bonitinho. Vou colocar aqui no cantinho do olhinho dela também. Um pouquinho. Pronto. Aqui. Uhum.
bem vermelhinha. Bonitinha. E eu quero agora começar a trabalhar, então, as outras areazinhas. Por exemplo, os cílios, a sobrancelha dela e um pouquinho da maquiagem dela. Tá? Eu quero fazer ainda um delineadinho nesse olho dela. Tá? Vou pegar aqui o meu pincel bem fininho, pincel de olho. Eu vou usar aqui a minha tintinha pretinha. Eu vou começar com essa tinta preta aqui pra marcar, mas depois eu pego um tom um pouco mais cinzento aqui, digamos, pra depois delimitar bem essa área ali, acabar essa área. Né? Quero fazer aqui um gatinho aqui no olhinho dela. Bem fininho. Ali. Isso aqui é uma coisa que eu faço melhor na miniatura pequenininha do que no meu próprio olho. Então, me garanto mais fazendo aqui do que no meu próprio olho. Já vou ajeitar aqui o cíliozinho dela. Eu não gosto quando tem o cílio esculpido assim, mas é o que tem pra janta. Bem gatinhozinho. O que eu quero fazer? Dar um olhinho borradinho aqui pra ela. Vou diluir bem esse meu pretinho aqui. Eu vou pegar um pouquinho do tomzinho de pele dela aqui. Dar uma misturada. Vai ficar um acinzentado. Mais transparentinho. Eu vou fazer um glazezinho aqui. Tô levando aqui na direção do olhinho dela. Pra marcar como se fosse uma maquiagem um pouco borradinha, assim. Mas um pouquinho mais forte até. Tô fazendo pontinho e deixando acumular um pouco porque eu quero que fique com a cara de borradinho mesmo. Aquele olhinho pretinho, borradinho. Que a gente fica no final de noite. Joinha, tá? Eu vou dar mais uma misturadinha aqui com esse mesmo marronzinho aqui. Pra fazer um leve highlight nos cíliozinhos dela aqui. Misturar um pouquinho mais, clarear um pouco mais. Bem cinzinha. De novo, não gosto muito desses cíliozinhos esculpidos aqui, mas como é o que tem, vou fazer valer. Vou pôr mais pra cá, pra apoiar bem minha mão aqui pra pintar.
tentando enxergar onde que termina essa escultura do cíliozinho dela. Aqui. Que é meio estranhozinho. Vou tentar fazer com um tom um pouquinho mais claro ainda. Mais para visualizar. Aqui, entendi. Acho que agora sim. Uhum. Joinha. Eu quero vir um tomzinho bonitinho aqui para uma maquiagenzinha nela também. Aqui. Além do pretinho que eu já coloquei aqui embaixo, que eu tava dando uma reforçada nesse pretinho. Agora que ele secou, não ficou tão forte. Uhum. Como eu só tenho que fazer em um olho, eu não tenho que deixar os dois iguais. Dá pra inventar um pouquinho mais. É. Vou então pegar um tom legal aqui, tipo um magentinha. Vamos ver aqui um vermelho mais escuro. Eu não quero tão vermelho, porque ela já tá com a pele bem vermelhinha. Eu quero um tom diferentinho. Eu podia usar esse mesmo roxo aqui que eu já usei. Esse glaze aqui no rostinho dela. Acho que dá legal. Eu já usei nessa área mesmo debaixo do olho, que é onde eu vou colocar um pouquinho mais aqui desse vermelhinho. Então eu já vou usar esse mesmo tom. Vou colocar aqui assim. Vou colocar esse vermelhinho. Mais pra bordinha aqui, deixando mais roxinho. Uhum. Subir um pouquinho, só essa maquiagemzinha dela aqui. Hoje é o tutorial de maquiagem. Joinha. Carinha de bebadazinha dela. Bem bonitinha. Vou dar um leve retoque aqui nesse cíliozinho aqui pra ele ficar marcadinho.
que é realmente estranhozinho. Mas acho que ficou legalzinho. Ficou parecendo agora que ela tá com um cíliozinho ali. Bem marcadinho. Como eu fiz um glaze aqui muito meio por cima do meu gatinho aqui, eu vou refazer aqui pra ficar bem bonitinho. Olha só. Ela tá fofinha. Depois eu vou dar uma baixada nesse preto que eu usei aqui na maquiagemzinha dela, para um tom um pouquinho mais cinza, pra não ficar tão escuro no olhinho dela ali. Mas depois eu faço daí. Porque é tão pequenininho que eu vou precisar colar isso na minha cara para conseguir fazer. O que eu vou fazer é que eu vou dar uma limpadinha aqui em volta da pele, com esse pincel fininho. Aqui, pertinho do cabelo aqui dela. Pra já dar essa refinada. Aqui assim também. Essa pele dela tá bem brilhante, acho que por causa da tinta que eu usei. Depois eu vou passar um verniz nela ali depois pra ficar mais fácil de ver. O que eu vou fazer agora é que eu quero marcar essa sobrancelha dela. Normalmente eu não gosto muito dessas sobrancelhas esculpidas, mas é porque ela dá uma referência de como que você pode... da onde você pode trabalhar ela. Tá? Vou dar uma modificadinha nela aqui. Tá? Eu não vou começar a pintar essa sobrancelha com um tom preto. Tá? Eu vou começar com um tom um pouco mais próximo da pele dela. Vou fazer um leve cinza aqui. Vou começar com esse tom. Depois eu qualquer coisa subo mais para um pouquinho mais preto. Tá? Aqui. Gosto de começar então pelo meinho aqui da sobrancelha. Vou fazer um maior do que é já o desenho dela ali. Tá? No começo aqui da sobrancelha eu vou fazendo linhas mais verticais. E quanto mais pro meio eu chego, mais eu vou deitando essas linhazinhas. Eu chego no meio da sobrancelha, você já pode fazer linhas na horizontal. Eu vou riscando aqui mais na horizontalzinha até o finalzinho aqui da sobrancelha dela. A escultura aqui da sobrancelha dela deu uma carinha de... como se tivesse falhadinha a sobrancelha dela. Eu vou fazer um falhadinho. Como se ela tivesse um piercingzinho que deu errado, alguma coisa. Bom, mas já ficou mais naturalzinho do que você só pintar uma linha ali. Ó, bem de pertinho, você vê os risquinhos ali. Aí você faz com pincel mega também, tá? Isso aqui. Vou marcar um pouquinho mais aqui no meio, esse espelhinho que eu acho bonitinho. Esse comecinho da sobrancelha bem arrepiadinho. Ali, ó. Então ela tá ali, ó. Comecinho da sobrancelha bem arrepiadinho. E o restante mais acertadinho. Tem um pedacinho ali que eu quero então fazer um falhadinho nessa sobrancelhinha. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Mais ou menos aqui assim, ó. Aqui onde aparece que tem um falhadinho. Vou voltar com o tomzinho de pele dela aqui. Que é tipo um beijinho aqui, ó. Eu vou apagar esse pedacinho da sobrancelha dela. Ali.
Vou até refazer o meu highlightzinho aqui também. Olha só. Bem bonitinha. Quero reforçar um pouquinho esse violeta aqui que eu fiz na maquiagemzinha dela. Eu acho que tá muito cor de rosinha. Eu quero mais roxo. A minha paleta tá árida. Meu Deus. Que sede. Então, volto aqui com o meu roxinho. Vou fazer aqui bem no cantinho do olhinho dela. Joia. O que eu quero fazer aqui no meinho desse meu highlight aqui, dessa minha maquiagemzinha, que eu quero colocar um tomzinho um pouquinho mais clarinho. Então, eu vou misturar aqui um pouquinho de branco nesse meu violeta aqui. Pra colocar aqui no alto da pálpebra dela. Vou fazer tipo uns pontinhos. Aqui assim também. Vou colocar até um pouquinho mais de branquinho. Vai dar a impressão que é um glitterzinho, alguma coisinha assim. Ou pode mais. Bem pouquinho. Isso. E pro finzinho aqui eu vou colocar um tiquinho desse preto. Misturar aqui com o meu violeta. Meu roxinho. Vou botar bem pro finzinho aqui. Isso, vai ficar bem escurinha aqui essa maquiagemzinha. Bonitinha. Depois eu vou ter que fazer lá no outro olhinho dela, que parece bem pouquinho. Mas tem que ter. Vou colocar mais esse cor de rosinha, mais aqui no comecinho só. Belezinha. Dá um retoquezinho nesse highlightzinho aqui que eu fiz na sobrancelha dela. Fica bem marcadinho. E vou dar um leve retoque aqui nessa sobrancelhinha dela aqui. Em algumas areazinhas. Pro finalzinho, principalmente. Aí quando eu fiz o glazer, acabou ficando meio empoçadinho. Manchou mais do que eu queria. Vou tirar um pouquinho.
Essa bordinha aqui, ó. Pra não ficar parecendo que é a sobrancelha dela descendo ali. Deixa eu dar uma aliviada. Isso. Eu acho que ela tá bonitinha. Vamos pintar então essa boquinha dela aqui. Eu só vou dar uma largada nesse meu pincel aqui. Pincel de detalhe. Vou dar uma lavadinha nele aqui. Bem de levinho. Já limpei. Então vamos fazer essa boquinha dela. Vou começar com um tomzinho vermelho bem escuro. Essa boquinha. Minto. É um tom tipo um pouco mais marrom aqui pra fazer. Pra começar. Peguei um tom marrom, tipo uma cor mais de carne, assim. Pra começar essa parte dentro dessa boquinha dela aqui. Eu já passei um violeta ali antes. Vou somar agora aqui esse tomzinho aqui mais... Tipo uma corzinha mais de carninha aqui. Tá? Eu vou pintar aqui, inclusive, os dentinhos dela. Com essa cor. Dá pra não borrar muito, né? Na boquinha. Eu já não acabei muito aqui em volta da boca dela, os lábios dela, essas áreas, porque eu tenho que finalizar essa boquinha aqui dela antes. Já sabia que acaba borrando um pouquinho. Pra ficar voltando aqui, né? A maquiagenzinha dela. Gosto de ir acrescentando uma corzinha ali. Então. Gostou da orelha dela? Ó, bem vermelhinha. Eu gosto de deixar esse pedaço bem vermelhinho. O narizinho dela também tá vermelhinho. Sabe, eu até vou deixar esse nariz um pouquinho mais vermelho. Porque dá. Porque assim... Que já que é pra deixar, deixa bem vermelho. Fica bem bonitinho. Faz sentido algo ter afetado as vias respiratórias, eu assim. Bem vermelhinho. Bem bonitinho. Isso aí.
na câmera não tá aparecendo tanto. Quero dar uma reforçada ainda nessas corzinhas que eu tô usando. Pra ficar um pouco mais colorido. Eu acho que vou ter que pegar o violeta aqui um pouco mais saturado pra fazer. Aqui eu quero que fique bem colorido, bem forte. Essa corzinha. Como eu sobrepus bastante já esse glaze aqui, o que eu tinha de highlight ali já foi. Então eu vou ter que fazer o highlight nessa cor aqui também. Pra ele ler legal. Quero acrescentar um pouquinho desse cor de rosinha aqui embaixo, assim. Isso. Vou pegar esse meu violetinho aqui, vou colocar um pouco mais amarelinho aqui. Tá difícil com essa tinta secando aqui. Eu já guardei meu pincel bom ali. Tentando fazer isso com o pincel ruim também. Sim, melhor. O que eu vou fazer aqui? Fazer um glazezinho com o tom da pele dela aqui, ó. Dar uma aliviadinha. Nessa linhazinha aqui. Uma arrumadinha. Estou trazendo um pouquinho esse highlightzinho da pálpebra dela aqui. Embaixo da sobrancelha ali dela de novo. Aqui eu vou fazer de novo meu glazezinho. Eu quero que esses contornos fiquem um pouquinho mais difusos assim. Gosto mais. Um pouquinho mais discretinho, até. Tá, a câmera não tá tão forte quanto tá aqui pra mim.
Aí. Vou voltar aqui na boquinha dela. O importante quando você está pintando é você não ter foco. Você pinta onde você quiser. Então, já tem esse tomzinho aqui que é um pouquinho mais escuro. Eu vou pintar a parte de cima da boquinha dela aqui. Eu vou escurecer esse meu tomzinho com um violetinho aqui, só pra não ficar sem tinta. Entendeu? Fica bem escuro. Tá bem no fundinho da boquinha. Ali. Ótimo. Aí eu vou pegar um tom mais cor de rosinha pra subir aqui essa corzinha dessa linguinha dela. Pode ser isso. Mais rosa. Fazer o highlight mais só nessa frentinha aqui. Opa. Da boquinha dela. Secadinho aqui. Mais uma clareadinha. Por um tequinho aqui de um amarelinho. Neste meu cor de rosinha. Fica tipo um salmãozinho. Tá só bem a frentinha aqui. Essa linguinha dela. Ótimo. Vou usar esse mesmo tom mais carninha aqui que eu tava usando. Vou dar um glazezinho nesse labiozinho dela aqui. Não vou pintar batom nela, porque ela não tem o lábio muito esculpidinho. E ela tá com a boca aberta ainda, então não sei se fica, ela ficaria bonitinho, sabe? Não ficou. Prefiro deixar sem. Só fazer um glazezinho com essa corzinha aqui, tá? A focinha dela ali por baixo tá bem cor de rosa. Bem vermelhinha. Vou pegar aqui até um tom que eu tenho aqui bem de sombra aqui, dar uma escurecida dentro da focinha dela aqui. Se olha mais de lado, lê melhor esse narizinho dela aqui. Uhum.
até os dentinhos dela. Aqui. Eu vou começar... Então, eu já passei aqui um tom... Normalmente eu gosto de passar a mesma cor que eu usei na gengiva, tá? No dente. Ele ajuda a dar uma sombrinha ali, sem ficar com cara de dente sujo, tá? Eu vou pegar um tomzinho mais branquinho pra fazer. Eu evito de usar branco que seja muito amarelado pra fazer dente, a não ser, claro, que você quer fazer uma cara de um dente sujo, tá? Porque como a coisa é pequenininha, esse amarelo intensifica ali, ele aparece com muita força, tá? Então eu vou usar um off-white, mas um off-white um pouco mais rosa pra fazer, tá? Não tão amarelo, tá? Aqui, por exemplo, eu peguei esse off-white que ele é mais cor de rosinha, diferente, por exemplo, de fosse pegar um ivory mesmo aqui, ó, que é mais amarelo, tá? Vou diluir aqui um pouquinho. Esse brilho no rosto dela aqui tá me atrapalhando pra enxergar o que tá acontecendo. Então eu vou diluir aqui um pouquinho esse meu branquinho. Vou misturar um pouquinho daquele o rosa que eu tava usando antes, pra ele ficar no meio termo, não passar direto o branco ali por cima. E eu vou começar a riscar aqui os dentinhos dela. Tá muito clarinho ainda essa cor, pra escurecer um pouquinho. Tem um caninozinho ali que eu não sei se é compridinho ou se é um suportezinho que ficou. Acho que agora ela vai ter um canino compridinho. De qualquer forma. Vou fazer um pouquinho aqui nessa partezinha de baixo. Aqui. Borrando todo o lábiozinho dela. Vou vir de novo. Com essa mesma corzinha. Porque eu não me preocupo em deixar os dentes super marcados. Porque se deixa tudo muito marcado, dá muita impressão de dente sujo. Tá? Eu tô dando as pinceladas mais na vertical, tipo, na direção do dente, mas eu não tô deixando eles totalmente marcados. Tá? O único que eu tô deixando um pouquinho mais marcadinho é o dentinho dela aqui do meinho ali. Porque pela escultura ela tem esse dente um pouquinho mais profundo ali. Aqui eu também marco um pouquinho os dentinhos dela. Tá? Agora eu vou clarear um pouquinho essa cor. Tá? Mas eu ainda tô muito longe de branco, olha, tá bem cor de rosa aqui ainda. Tá? E eu vou fazendo esse highlightzinho mais nos meinhos aqui desses dentinhos. Eu não vou fazer até lá nos dentes do fundo dela, lá, eu vou me manter mais nesses da frente aqui. Opa. Se eu tiver mais pro lado aqui, eu não vou fazer tanto assim. Vou fazer até mais ou menos esse aqui. Isso. Um pouquinho aqui de baixo, bem pouquinho. Isso. Ó, tá simpaticazinha, tá? Vou clarear um pouquinho mais minha corzinha.
fazer mais aqui do ladinho de cá. Já tá mais iluminadinho. Ó, então não fica o dente super marcado ali, mas você consegue ver a divisão entre eles, tá? Normalmente, tem ilustração, forma que você desenha o dente, que você faz mais ou menos o contorno em cima e o contorno embaixo. Você não faz os contornos nas laterais, tá? Então, quando você for pintar, é até legal que você faça praticamente esse mesmo approach. Então, contorna bem a gengiva e marca bem a parte de baixo. Como a gente tem isso em 3D, né? Essa parte de baixo aqui do dente, normalmente você não marca tanto, tá? Se você tiver, às vezes, a miniatura com os dentes cerrados, tipo assim, tá? Você pode marcar essa linha horizontal aqui, mas não tanto as verticais entre os dentes. Mesmo assim, marcar um pouco, não vai fazer uma linha preta ali, tá? Então, ó, ela tá bonitinha, tá? Esse brilho aqui tá atrapalhando bastante pra ver. Ela tá bem diferente aqui na minha mão. Tá? Então, tá simpáticazinha. Eu ainda quero mexer um pouquinho nessa maquiagemzinha dela ali. Acho que eu vou botar uma cor um pouquinho mais vibrante ali. Porque ficou muito da cor da pele. Até na minha mão não tá tanto, mas nossa, na câmera tá muito na cor da pele ali. Vou botar um tom um pouco mais forte. Até nessa maquiagemzinha dela ali. Eu não quis pegar um magenta antes, mas eu acho que eu vou correr pra esse magenta. Eu vou dar quimera, que é mais forte. Vou fazer um glazezinho por cima. Vou botar um piquezinho aqui desse magenta. Se eu conseguir, né, tirar esse magenta daqui. Aparentemente não. Vamos lá. Eu vou pegar um pincel fininho de volta. Que eu vou necessitar dele. Só vou dar essa diluída antes aqui nesse magente. Na câmera não fez diferença nenhuma. Acho que agora sim. Um pouquinho mais saturadinho.
Agora sim, gosto mais. Bem saturado agora sim. Vou pegar um tom mais laranja, mais salmão. Eu quero fazer uns highlights aqui no meio, fica bonito. Aqui, vou pegar tipo um tom mais pele aqui, mais profundinho. Aqui eu peguei um tom bem salmãozinho. Aqui. Vou dar uma misturada com esse magenta, que ele vai abrir um pink. Eu quero usar esse pink aqui bem no meio da pálpebra dela. Bem brilhosinho. Ótimo. Vou pegar mais aqui desse meu salmãozinho. Brilhinhos. Isso. Gosto mais agora. Vou pegar um tomzinho bem clarinho mesmo, bem branquinho. Vou colocar tipo aqui dentro, tô linda. Isso. São uns brilhinhos, pra ser um glitterzinho. Eu já vou aproveitar que eu tô aqui, vou dar uma leve baixada aqui nesse preto que eu usei antes
maquiagem dela. Vou passar um pouquinho mais acinzentado. Joinha. Ela tá bonitinha. Eu vou usar esse tomzinho mais rosa que eu usei aqui antes pra boquinha dela ali. Isso eu vou passar aqui bem no contorninho do olho dela aqui. Pra marcar essa partezinha de baixo aqui do olho, essa carninha aqui. Eu vou pegar um tom um pouquinho mais branquinho aqui. Vou fazer bem aqui embaixo. Aqui. Um pouquinho mais claro. Que isso dá tipo um brilhinho, como se fosse aquela linha d'água do olho. Só um brilhinho. Isso. Vou voltar aqui. Dar essa retocadinha aqui na boquinha dela. Nossa, batendo tinta branca ali. Não. Tá voltando com o pincel. Isso. Está legalzinho. Tomzinho um pouquinho mais clarinho aqui no lábiozinho dela. Vou dar um brilhinho. E acho que tá bonitinha. Acho que já está legal. Tá? Então, depois eu vou passar um vernizinho aqui nessa pele dela aqui, porque ela tá bem brilhantinha. Tá? Se eu consigo focar ela legal aqui. Tá essa última olhadinha. Que eu tiro um pouquinho a corzinha. Aqui. Ver se dá pra ver legal ela. Eu tô aumentando um pouquinho a saturação pra vocês verem os vermelhinhos, mas ela é mais palidazinha mesmo. Acho que aqui assim tá um pouco mais real que eu quero que mostre. Só que não parece tantos vermelhinhos que eu pintei nela. É o que vai ter pra janta. Vamos arrumar o foco aqui. Acho que é aqui. Tá? Então, a pele dela aqui está praticamente finalizada. Eu vou dar um leve retoque em alguma coisa ali, porque tem algumas coisas que eu não consigo enxergar de longe, assim. Eu tenho que olhar bem de... Ter que colar a mini na cara ali pra conseguir enxergar, né? Eu vou detalhar o outro olhinho dela ali, que tá mais escondidinho também, né? Mas aqui já dá mais ou menos o resultado do rostinho dela, da pele dela. Que eu queria trabalhar com esses tons bem avermelhadinhos ali.
e fazer essa maquiagenzinha nela ali. Acho que ela tá já com uma carinha bem simpática, tá? E eu também tenho aqui as mãozinhas dela ali. Eu ia pintar esses esmaltezinhos já, mas depois eu pinto também, tá? Já que é um detalhe bem pequenininho, pinto fora da câmera. Então, temos aqui a pele dela quase finalizada, tá? Então, agradeço bastante para quem apareceu hoje, para quem se inscreveu. Lembrando, quem está aí assistindo e ainda não se inscreveu, se puder, por favor, se inscreva. Tá? Quem quiser, que tiver Amazon Prime ali, por exemplo, e quiser me dar uma assinatura do canal ali, eu agradeço também. Tá? Quem quiser, quem puder. Né? E lembrando, eu estarei aqui normalmente segunda, terça, quinta e sexta. Mas dependendo da semana, tipo essa semana, faço em alguns dias diferentes, tá? Mas normalmente à tarde eu estarei por aqui, tá? Então, muito obrigada para quem apareceu. Para quem estiver assistindo depois também agradeço muito. E lembrando que sempre depois de alguns dias, aqui acho que é 10 dias, a Twitch apaga essas transmissões, aí eu tô repostando elas no YouTube. Então, se vocês quiserem ver alguma das passadas, elas estarão lá no YouTube disponíveis, depois que elas já não estiverem mais disponíveis aqui na Twitch. Tá bem? Então, uma boa sexta-feira para todo mundo. Um bom final de semana também para todos nós. E eu vejo vocês agora na segunda, tá? Então, até mais, pessoal. Vejo vocês na próxima.